Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivanildo JN, estou aqui novamente com vocês com as nossas aulas de ciências. Essa nossa aula de hoje, a aula de ciências do 8º ano, direcionado para você, aluno da Rede Municipal de Ensino, que nós não deixamos você aí sem conhecimento, nós estamos levando o conhecimento para você, para que você avance no seu conhecimento, para que você tenha o seu futuro garantido. Aqui em Pesqueira a educação trabalha dessa forma, não deixando você sem o conhecimento. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, que é para o 8º ano, do ensino fundamental, a nossa aula de hoje vai trabalhar num conteúdo bem discutido no nosso dia a dia, que levanta muitas dúvidas e que cada um de vocês vão ter uma posição diferente e que é tão importante. Esse conteúdo vocês vão trabalhar também lá no ensino médio, na disciplina de biologia. E eu vou dar já agora as bases de como vocês vão discutir isso. O nosso conteúdo vai ser sobre as ideias evolucionistas. Além das ideias evolucionistas que nós vamos trabalhar também a hereditariedade, ou seja, a nossa origem, de onde nós viemos. Então aí na tela a gente já está vendo, na tela aí mostrando para vocês, duas ideias. A ideia da origem da vida. Duas ideias sobre a origem da vida. São as duas ideias mais discutidas no nosso meio. As ideias que você ouviu do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, dos teus colegas e que você também traz para dentro de sala de aula. Então, nós temos duas ideias aí fortes sobre a origem da vida. Primeira ideia, criacionismo, certo? Pela imagem aí a gente está vendo, criacionismo, que trata, que trata da criação divina. E a segunda ideia evolucionista, ou a ideia da origem da vida, trata sobre a questão do evolucionismo, de que os seres foram evoluindo. Então vamos discutir sobre essas duas ideias, vamos entender quem trabalhou sobre isso para que a gente possa ter o nosso posicionamento. Vamos lá. Bom, evolucionismo e criacionismo. Vamos para essa discussão. O que é o criacionismo? Bom, primeira coisa, o criacionismo diz que Deus criou tudo que existe na Terra em 6 dias e isso está respaldado na Bíblia. Deus criou tudo e também criou o homem, certo? Criou tudo que existe, seres, os seres animais, animais racionais, irracionais, vegetais e também criou o homem, certo? Essa é a ideia do criacionismo. O homem foi criado por Deus. A vida foi criada por Deus. Tanto a vida vegetal como a vida animal. Certo? Segunda ideia, o evolucionismo. O evolucionismo diz que todos os seres vivos evoluíram a partir de quê? De um aglomerado orgânico, certo? Chamado coacevado, atingindo graus de complexidade ao longo do tempo. Ou seja, os vários elementos que existem na natureza, mais precisamente 4 elementos, o carbono, certo? Carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Esses 4 elementos se juntaram, formaram uma espécie de composto, dando desenvolvimento ao coacevado, e esse coacevado em diversas etapas foi evoluindo até formar o primeiro ser vivo, rudimentar, ou seja, um ser vivo não bem caracterizado ainda, e a partir desse ser vivo criado, foram desenvolvendo todos os demais seres vivos numa escala evolutiva, certo? É dessa forma que aponta a ideia do evolucionismo. As teorias da evolução. Quem é o principal defensor da teoria da evolução é esse cientista aí que a gente está vendo, o Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck era um naturalista francês, certo? Ele foi o primeiro cientista a propor uma teoria sistemática da evolução. A sua teoria foi publicada no ano de 1809.
em um livro chamado Filosofia Zoológica. Segundo esse cientista, Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais, certo? Os seres evoluíram a partir dessas duas leis. Primeira lei, a lei do uso ou desuso. O que Lamarck dizia nessa lei? Ele dizia que o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que esta se desenvolva e o desuso faz com que se atrofie. Em palavras simples, ele quer dizer que se você, por exemplo, um músculo, se você exercita esse músculo, certo? Faz exercício com ele, a tendência desse músculo é desenvolver. Se você não desenvolve esse músculo, se você deixa esse músculo parado, lá no cantinho, inerte, ou seja, sem movimento, ele acaba atrofiando. Certo? Segunda lei de Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ele diz que as alterações provocadas com determinadas características dos organismos, pelo uso e desuso, são transmitidas aos seus descendentes. Ou seja, as características de um ser anterior passam para o outro ser. Então, ele vai colocar que se um animal tem uma determinada característica, essa característica passa para o seu filho, passa para o filho do seu filho e assim sucessivamente. Então, na verdade, o que ele está colocando com isso? Que na nossa natureza acontece uma evolução em nível vegetal e também em nível animal. Tudo é uma questão de evolução. Que as coisas vão se modernizando a partir de uma evolução. E isso acontece com os animais e também com os vegetais, segundo Lamarck. E para exemplificar melhor essa teoria de Lamarck, ele pegou como exemplo uma girafa. E o que ele colocou em relação à girafa? Ele colocou o seguinte, que o pescoço da girafa começou a desenvolver porque aonde a girafa habitava, né, onde a girafa vivia, existia vegetação rasteira. E a girafa começou a comer essa vegetação rasteira, certo? Quando essa vegetação acabou, né, no solo não tinha mais essa vegetação, a girafa começou a ver que só tinha vegetação em árvores mais altas. O que aconteceu? Para essa girafa não morrer de fome, para ela se adaptar, o que ela começou? Ela começou esticando o pescoço e pegando essa vegetação no alto. Com esse exercício do pescoço, a girafa foi fazendo com que o seu pescoço desenvolvesse. Então, ele justificou isso pela primeira lei dele, a lei do uso e desuso. Quanto mais ela usou o pescoço, mais o pescoço esticou, foi esticando, até o ponto do pescoço ficar bastante esticado e ela conseguir pegar a vegetação que estava no alto. Esse foi o exemplo de Lamarck para justificar a lei do uso e desuso e justificar o aumento do pescoço da girafa. Depois de Lamarck, vem um outro cientista que se opôs às ideias de Lamarck e em alguns pontos nem se opôs tanto, não foi nem tanto oposição, mas ele melhorou, ele esclareceu, na verdade ele aprofundou, não é? Aprofundou as ideias de Lamarck, que é o nosso cientista Charles Darwin. Né? Darwin vai justamente esclarecer melhor e colocar como acontece essa evolução. E o que é que Darwin coloca para a gente? Darwin era um naturalista inglês, desenvolveu uma teoria chamada teoria evolutiva, que é a base, certo, da moderna teoria sintética, que é a teoria da seleção natural. O que Darwin vai colocar sobre essa teoria da seleção natural? Ele vai dizer o seguinte, os organismos mais bem adaptados, ele vai dizer que os organismos, na verdade, se adaptam ao meio, têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados e deixam um número maior de descendentes. Ou seja, Darwin vai colocar
que os seres se adaptam e quem tem melhores condições, quem tem melhores aptidões, certo? Eles vão sobreviver. Aqueles que não têm, na verdade, eles vão morrer. Em outras palavras, Darwin vai dizer na sua teoria o seguinte: os seres aptos sobrevivem, os seres inaptos morrem. Ou seja, quem tem habilidade vai sobreviver no meio ambiente, quem não tem vai morrer. Então, é isso que Darwin vai dizer, que esses indivíduos, eles apresentam variações em todos os caracteres. E quem tem essas variações melhores, quem tem maiores chances, vão sobreviver e deixar os seus descendentes, transmitindo as suas características. Esse pensamento de Darwin, essa lei de Darwin, ela é tão fundamental, ela é aplicada inclusive até em outras áreas, que vai sempre dizer, se você for bem mais capacitado, se você for bem mais habilidoso, né, se você for bem mais inteligente, como se diz, se você souber fazer mais coisas, é lógico que você vai sobreviver melhor. É lógico que você vai conseguir mais oportunidade na vida. Você pode estar me escutando aí, pode estar vendo isso, e pensa só um pouquinho na tua cabeça. Se você tem mais estudos, se você sabe mais profissões, se você sabe exercer mais funções, é mais fácil ou é mais difícil de você entrar no mercado de trabalho? De você conseguir um lugar na sombra, como a gente diz. Então, se você tiver mais habilidade, você vai conseguir um emprego melhor. Mas se você não tiver essas habilidades, você vai conseguir um emprego mais simples, mais comum, não desmerecendo o teu emprego, a tua função, mas você vai conseguir um emprego que a gente costuma dizer, um trabalho mais pesado, né? Já se você tiver mais habilidade, você vai conseguir um trabalho melhor, né? Nessa condição. Era isso que Darwin estava colocando. Quanto mais habilidade, né? Quanto mais variedades apresenta o ser, quanto mais adaptação, melhor chance de sobreviver. E aí Darwin vai dizer o seguinte: ó, Lamarck, eu não discordo contigo não das girafas de pescoço comprido e as girafas de pescoço curto. Eu acredito, Lamarck, que existia as girafas de pescoço curtos e também as girafas de pescoços longos. O que é que aconteceu? Quando faltou a vegetação rasteira, né, no chão, o que é que aconteceu com as girafas de pescoço curtos? Elas morreram. E as girafas de pescoço comprido se adaptaram, né, e sobreviveram. Então é isso que ele está colocando. Ele não discordou que não existia a girafa de pescoço longo e a girafa de pescoço curto. Ele acredita que até existiam as duas espécies. Mas a que reuniu melhores características de sobreviver foi a de pescoço longo. E aí ela sobreviveu. As outras, infelizmente, morreram. Bom, aí a ideia de Lamarck versus Darwin. Lamarck acreditava numa marcha para a perfeição, numa evolução linear, num contexto até teológico. Darwin não. Darwin já acreditava que a evolução não tinha objetivo apenas existia, funcionando através de um mecanismo de seleção natural. Tanto para Lamarck como para Darwin, o meio ambiente exerce um papel preponderante, né, no processo evolutivo. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca as modificações nos organismos. Mas para Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações mais favoráveis. Vamos comparar as teorias de Darwin e Lamarck para a explicação ao longo do pescoço da girafa, que foi justamente o que eu coloquei para vocês. Eles colocaram essas duas condições. E aí eu expliquei para vocês em relação a essa questão. Isso porque nós vamos parar em uma situação muito interessante. Você aí que assistiu às suas aulas de geografia e viu a questão do mapa, no mapa do planeta Terra. Você vê que se você pegar as partes dos continentes e juntar aí, você vai ver que na verdade elas se encaixam como um quebra-cabeça. Esse processo é chamado de Pangeia.
Não existia antes essa divisão. Mas, a partir das modificações ambientais, foi, na verdade, se dividindo blocos de terra, formando o que a gente tem aí, os continentes. Mas se você pegar anteriormente e juntar todos os continentes, seria um bloco de terra só no nosso planeta. Então, isso deu condição de cada variedade de característica, variabilidade de caracteres, se localizar em uma determinada região, encontrar mais condições para poder habitar no nosso planeta, certo? Então, ao longo do tempo, na verdade, novas espécies têm surgido, enquanto outras vão se extinguindo, né? Como se formam essas novas espécies? Como se multiplica essas espécies? Então, a Pangea justamente justificou isso, de como se explica isso, de como elas colocam. Então, atualmente nós sabemos que existe uma grande variedade de espécies. E essa variedade se expande por todos os continentes. Cada continente tem espécies diferentes. Cada continente traz espécies vegetais e animais diferentes. É assim que caminha a nossa humanidade, certo? É assim que, em busca de respostas que revelam o segredo de sua origem e a origem de todas as espécies, tentando provar que tudo é respaldado pela ciência ou tudo é uma questão divina, que o homem tenta descobrir a sua origem e a sua existência. Muitas discussões serão travadas ainda, e você aí que está me escutando deve travar bem essas discussões. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciência, trabalhando sobre hereditariedade, sobre as ideias evolucionistas, a ideia criacionista, a ideia evolucionista, Lamarck, Darwin. E aí você deve estar se perguntando, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Então, entre mais nesse estudo, discuta mais com seu professor, discuta com ele, manda as questões, tira as dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar você. E você já sabe, nós estamos levando conhecimento vivo para você. Faça as suas atividades, não deixe de assistir às nossas aulas, porque nós vamos estar sempre juntos com vocês. Até a nossa próxima aula.